Boa tarde a todos. Acho que toda semana vamos encontrar semanalmente. Porque cada dia que passa, as realidades vão aparecendo. As realidades vão aparecendo e o quadro de início parece dantesco. Ele me lembra Dante Alighieri. É algo que ultrapassa os limites daquilo que se compreende na administração pública. Nós temos trabalhado aqui de forma permanente, o tempo inteiro, não tenho conseguido nem sair para almoçar, de noite não tenho hora para sair, porque é absolutamente incompreensível, né, a situação que a gente está encontrando e que se acelerou no último ano de uma forma absolutamente terrível do ponto de vista das finanças públicas. Eu desejo colocar, de forma muito rápida, alguns elementos que indicam o processo de recuperação das contas de ano, o processo de um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, um processo longo, um processo longo e eu diria, um processo de sofrimento, sabe? Por conta da realidade que nós estamos encontrando. Para você ter ideia, ontem eu estive correndo pelo aqui no secretariado e a essa altura, hoje é 15 de fevereiro, dia 14, a primeira cota de CMS ela foi antecipada pela decisão do governo do Estado, e a primeira, que é a maior cota de FPM do dia 10, nós fomos olhar, foi 0, porque além dos descontos legais do Fundeb e do Fundeb, o INSS, em função dos atrasos dos pagamentos e do não pagamento, levou praticamente tudo e ainda ficou com a dívida alta. Ao lado disso, portanto, até hoje o nosso caixa continua 0. Além do mais, a perspectiva que temos é de que o FPM será 0 até o final do mês. O fundo de participação será 0, então não se conta com esse tributo por enquanto, diante da... E aí é que eu vim entender. Quando eu cheguei no Tribunal de Justiça da Bahia para conversar com o presidente do tribunal sobre os precatórios não trabalhistas, trabalhistas. Já vem descontado a negociação antiga, portanto, aí não é um problema. Os chamados precatórios comuns, precatórios não trabalhistas, que tinham sido negociados também, simplesmente desde abril, desde abril do ano passado não se paga. Aí você vai perguntar, não paga por quê? Aí já é um descontrole completo. Não paga porque quando o tribunal ia no Banco do Brasil descontar a sua parte, o seu valor, não tinha mais dinheiro, o dinheiro já tinha desaparecido. Então acumulou a tal ponto que nós chegamos
ao final do ano, só de precatórios não trabalhistas por bloco acumulados, gera 2.400.000, que batia no Banco do Brasil e voltava por não ter saldo da conta do FPI. Uma negociação tinha sido feita a mais de 6% do FPI. Mostrei ao tribunal a realidade. Nós somos um devedor que está na UTI, portanto, tirar o quê? Está provado que não tem como tirar. Tanto que o tribunal tem 9 meses tentando e não consegue nada. Conseguimos uma espécie de carência de 90 dias, sem sequência de precatório. E também é o seguinte, aquela história, se viesse, não tinha nada. Continuaria vindo e batendo. Eu disse, então não adianta. 90 dias tem que tentar entender, tá certo, o quadro, e a partir daí se fazer uma negociação absolutamente em que o município tenha condições de pagar. Não adianta também negociar o que não se pode pagar. E a gente não pode negociar se não tem ainda os dados, as informações objetivas de tudo. É um processo que a gente vai descobrindo, já que na transição você acabou não tendo essas informações. Ao lado disso, nós conseguimos, portanto, foi um elemento importante na negociação. Quer dizer, do seu ponto de vista financeiro, não tem um resultado, mas você